Olá pessoal, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo especial do Clube FII. Hoje, dia 25 de junho de 2018, nós estamos comemorando 25 anos do início oficial dos FIIs. No dia 25 de junho de 93, foi feita a lei que começou tudo. Começou toda a regulamentação e iniciou os FIIs. Então, são as bodas de prata dos FIIs e eu não podia não fazer um vídeo especial. E, no caso, a minha primeira entrevista, vou fazer uma entrevista, um bate-papo com 3 pessoas que eu acho fantásticas, entre várias pessoas fantásticas que existem hoje nesse mercado, vários amigos que eu queria que tivessem aqui, mas por diversas questões não conseguimos organizar isso, mas eu tenho 3 pessoas aqui que eu admiro, cada uma, que eu digo que de alguma forma representa uma geração, um período desse mercado. Entraram nesse mercado em 3 períodos muito diferentes. E a gente vai conversar um pouquinho, de certa forma, são 3 pessoas que acabam por contar a história dos FIIs, da história desse mercado, e eu espero que vocês aproveitem, espero que nós possamos aprender, assim como eu sempre aprendo quando eu escuto esses 3 monstros, essas 3 feras falando. Espero que vocês também possam aprender para a gente celebrar essa história, esses 25 anos, esse um quarto de século, se a gente quiser pensar, e de alguma maneira a gente poder também conversar um pouco sobre o futuro. O que essas pessoas que conhecem muito o mercado esperam desse mercado. Então, primeiro apresento a vocês nosso querido Sérgio Beleza, que é o cara que estruturou o primeiro FII do Brasil. Ele vai contar um pouquinho sobre isso, e é um cara que estruturou e até hoje acompanha esse mercado de uma maneira muito, muito ativa, com opiniões muito diretas, contundentes, mas sempre buscando o melhor desse mercado. Sérgio Beleza, por favor, se apresente, conte um pouquinho, assim, rapidamente, como você começou nos FIIs e como os FIIs começaram, né? Bom, boa noite para todos. Eu tive uma experiência boa no mercado de capitais, comecei na década de 70 em bolsa de valores, fiquei na década de 80 no mercado de commodities e na década de 90 resolvi ingressar nos investimentos imobiliários, mas eu queria fazer investimentos imobiliários através do mercado de capitais. Então eu fiquei muito antenado, vamos dizer assim, comecei a perceber que existiam uns instrumentos lá fora, como os fundos imobiliários americanos, os REITs, e fui acompanhando, por coincidência, meu pai era do mercado bancário e tinha como principal cliente dele o mercado da construção civil. Então, as construtoras e incorporadoras eram clientes dele. Ele era diretor do Secov, o Sindicato da Construção Civil aqui em São Paulo. E ele um dia vira para mim e falou: olha, vai ter uma palestra lá no Secov sobre um negócio que você está de olho, que é o tal do fundo imobiliário. E eu fui assistir, cheguei lá, estava Arthur Parkinson, arquiteto urbanista, e Marcelo Terra, um grande advogado, que foram basicamente os pais de fato dos fundos imobiliários. E na palestra deles eu assisti aquilo e fiquei encantado com o que eu vi e falei, é isso que eu quero fazer. E aí me juntei a uma empresa de consultoria que já tinha tradição na condução de negócios com investimentos imobiliários, principalmente junto aos fundos de pensão, e já fiquei de olho, fui visitando todas, não eram tantas instituições financeiras que tinham um pé em cada mercado, tipo Itaú, tipo Unibanco, que hoje é uma coisa só. E aí tive na RMC, que era de amigos meus, Molinari, Chico Leite, e um dos sócios deles era o José Stefanes Gringo, dono da Rede Engenharia. E eles falaram, não, o Gringo quer fazer o primeiro fundo imobiliário do Brasil. E aí, isso foi no advento da lei, ou seja, exatamente 25 anos atrás, quando saiu a Lei 8668, em 25 de junho de 93, e naquele segundo semestre, logo no início do segundo semestre, eu já conversei com o Gringo falou, vamos conhecer o local onde nós vamos fazer o primeiro fundo imobiliário do Brasil. E aí, pegamos o carro dele, fomos até o Parque Antártica, chegamos ao lado do viaduto Antártica, morava gente embaixo do viaduto, era uma cena feia na época. Ao lado havia um terreno de uma antiga empresa de tratores e tal, revendedora de tratores, tinha sido demolida, que ele tinha comprado esse terreno e falou, aqui nós vamos construir o primeiro fundo imobiliário do Brasil. E eu olhei aquilo e falei, mas Gringo, estava chuviscando, um terreno todo demolido, do lado de um viaduto onde morava gente embaixo e perto do Palmeiras. Eu falei, esse troço não vai dar certo. E aí ele falou, pois pode ficar tranquilo que eu tenho um projeto lindo que vai nivelar o térreo do prédio com as garagens até
o nível do viaduto, e dali para cima vamos fazer um prédio maravilhoso. E, de fato, ali nasceu o Memorial Office Building, e nós estruturamos esse fundo na RMC, na empresa de consultoria com a qual eu trabalhava, e não foi muito fácil a vida dele, porque levaram quase 2 anos para vender essas cotas, porque o próprio Arthur já disse, honrando o mercado imobiliário, que é mais lento do que o que a gente está acostumado no mercado de capitais, levou nada menos do que 2 anos para vender. Foi um trabalho muito árduo, onde 11 fundos de pensão entraram, só daí começaram as obras, e aí em maio de 96 o prédio inaugurou, e desde então o Memorial Office é o primeiro fundo imobiliário do Brasil. Legal, legal. Assim, é muito interessante a gente pensar isso, que hoje uma oferta pública, o período máximo dela é 6 meses, né? E o Memorial Office precisou de 2 anos, o que é liquidez, vamos dizer, a mesma liquidez de um imóvel do porte dele, da estrutura dele, né? Foi estruturado, foi recebido pelo mercado, foi criado pelo mercado igual a um imóvel, né? Exatamente. Deu um trabalho muito grande. Esses primeiros 11 fundos de pensão que entraram já conheciam bem investimento imobiliário, mas fundo imobiliário ninguém conhecia. E durante esse período de 94, porque na verdade a lei saiu em junho de 93, mas a instrução CVM que regulou e que permitiu que a gente pudesse submeter a apreciação da CVM só saiu em janeiro de 94, 14 de janeiro de 94. Tanto que nós demos entrada no prospecto no dia 21 de janeiro de 94, uma semana exata depois que saiu a instrução CVM, porque com base no texto que estava em audiência pública, nós já fomos preparando o fundo. Nós, em uma semana, só adaptamos o que pouca coisa mudou no resultado da audiência pública e entregamos para a CVM dia 21 de janeiro. Então, a CVM, de fato, renovou essa permissão dos 6 meses de emissão para que a gente pudesse ter tempo para colocar. Nesse período, entre 94 e 96, alguns outros fundos surgiram. Então, o primeiro fundo constituído no Brasil não foi o Memorial Office, mas foi o primeiro que foi, vamos dizer assim, ao mercado ficou, né, marcado como o primeiro fundo imobiliário do Brasil. Nesse período aconteceram alguns fundos menores e tal, a Mercúrio da TVM foi quem iniciou, que depois viria a ser adquirida pela Rio Bravo, num trabalho que depois foi sucedido brilhantemente pelo Banco Orinvest, que entrou no mercado e fez um trabalho muito bonito. Legal, legal. Então, pessoal, para quem ainda não conhece o trabalho do Sérgio Beleza, na verdade, os 3 convidados aqui, os 3 já fizeram entrevistas aqui para o Clube FIA, então vocês assistam até para conhecer um pouco mais da história de cada um, entender mais, mas claro, se você curte FIIs, agradeça esse homem que é o Sérgio Beleza, porque ele, sem dúvida, deu o primeiro passo. Como eu disse, ele é o pai de nós todos que, de alguma forma, trabalhamos com FIA, fazemos conteúdo ou curtimos FIIs de alguma forma, nós todos somos, querendo ou não, filhos do Sérgio Beleza. No dia dos pais, ninguém mandou presente, só para lembrar, mas vamos em frente. Agora vai ter outro dia dos pais, a gente pensa nisso. A gente faz uma vaquinha, então, para o Sérgio Beleza. Pode pagar em cota de FIA, Sérgio? Pode, deve. Boa, boa. O nosso segundo convidado aqui é o cara que, através dele, que eu conheci os FIIs mesmo, já tinha pesquisado sobre isso, mas conhecia muito pouco, tinha impressões muito erradas dos FIIs, e voltando a pesquisar sobre os FIIs, querendo pesquisar de maneira mais séria, encontrei esse cara, que até hoje entendo como, de boa parte, um mentor para mim. Se o Sérgio é o pai do mercado, esse cara, de alguma forma, é alguém que até hoje eu tenho como uma referência muito séria, muito importante em todo o meu trabalho com FIIs, que é o nosso querido amigo André Batti, que é autor, além de já ter trabalhado em fóruns, participar em fóruns diversos, é um cara, é o autor do livro mais vendido da Amazon sobre imóveis em geral, não só sobre FIIs. Muito boa noite, grande amigo André Batti. Olá e boa noite, pessoal. Tudo bom? Sim. É engraçado, né? Depois de tanto tempo, tentar rememorar, né? Eu tava para puxar essa história, para contar umas histórias aqui. Eu peguei meus impostos de renda, né? Inclusive meu primeiríssimo imposto de renda no longínquo 1999, né? Quando eu só investia em poupança e renda fixa de banco. E é engraçado, né? Que depois de tanto tempo,
a gente vê esse progresso, mas sim, todo mundo começa de algum lugar, e inclusive eu comecei de uma base muito, muito interessante. Eu comecei a investir em fundo imobiliário na época que, né, vamos pôr em contexto, né, de 94 a 2008, quando eu comecei a investir, 2007, 2008. Tinha passado aí mais de uma década e era um mercado, imagina, 5 mil pessoas, um mercado de menos de 5 bilhões de reais. Né, era aquele cantinho lá empoeirado da Bovespa, né, que o pessoal, sell-side não olhava tanto, né, mas tinha pessoas investindo, tinha institucionais investindo, mas de maneira nenhuma é aquilo que é hoje, né? Vocês imaginam, vocês visualizam. Eu estava voltando no passado, né, tentar recriar como era aquela época lá. Imagina vocês, pouco mais de 20 fundos, que era o total do mercado, e muitos deles ainda nem negociavam contínuo. Tinha o mercado de leilão, que era um negócio por dia, e não tinha tanta informação, né? Já tinha algumas administradores que faziam relatórios, o que era muito impressionante, mas era outros tempos, né? Você punha o nome do fundo no Google e você batia, ou na parte da CVM ou na parte do administrador do fundo. Era esses os únicos dois resultados, e já tinha Google e Yahoo nessa época aí, uma dessas duas coisas aí. E era assim que te pesquisava. Legal, legal. Para quem não sabe, quando ele diz que não havia pregão contínuo, hoje parece muito natural que o mercado de FIIs tenha compras e vendas ao longo do dia inteiro, mas anteriormente não era assim. Lá nos idos de 2006, 2007, não era assim. Na verdade, as ordens eram colocadas, né? Acho que o André até acompanhou isso melhor do que eu, mas as ordens de compras e vendas eram colocadas, e aí, num determinado horário, que, por exemplo, num FII tal, e era às 2h15 da tarde, todos os negócios de venda abaixo daquele preço e compra acima daquele preço eram fechados naquele preço, exatamente como é o leilão de abertura ou fechamento de uma ação ou de um FII hoje. Era um leilão de 24 horas, praticamente. Assim que terminava um, já começava a receber ordens para o outro leilão dali a 24 horas, não era assim, André? Isso. Mas só para o mercado Soma, hein? Só para o mercado Soma. Já tinha a Bovespa também, um pouquinho. Não, tinha fundos nos dois, né? Mas teve um momento... Memória Office era Bovespa. Isso. Europar era Bovespa. Uhum. E tinha os mais antigos lá. Mais antigos não, né? Os fundos que eram Soma eram basicamente os fundos do Banco Uninvest, porque o Banco Uninvest não tinha corretor, então ele operava pelo Soma, e o da Caixa Econômica do Banco do Brasil. Ponto. Isso. Era isso. E era engraçado, porque você punha a ordem cruzava e não executava. E era muito, muito legal você... Era muito legal você... decidir comprar um fundo no mercado de balcão, você punha a ordem e só descobria praticamente no dia seguinte se ela executou ou não, né? Passa a régua no leilão. E começou os listados, né? A bolsa foi devagarzinho matando, né, essa história de não sequencial, e depois, claro, e a felicidade por conta disso, matar o próprio conceito, né, de balcão, que embora ainda existe, hoje é quase indistinguível. Imagina vocês, né? Você não conseguia... Dependendo da corretora que você tivesse, você não operava porque o sistema da corretora não alcançava aquele sistema específico herdado da bolsa. Não era o mesmo sistema e nem o mesmo circuito da bolsa normal. É um pouquinho mais chato de vez em quando. Sim, claro. E assim, então, o André, então, ele tem 10 anos de FIIs, então se os FIIs têm 25 anos, o André entrou na metade dessa história, por isso eu convidei ele como um representante dessa segunda geração desse miolo, vamos dizer assim, marcando mais ou menos a metade. E meu terceiro amigo aqui, que claro, tem mais tempo de história do que isso, acompanha esse mercado há mais tempo, mas ganhou popularidade aí nos últimos 2 anos, aí, aproximadamente, quase 2 anos, que é através do programa de fundos imobiliários da Infomoney, é o meu grande amigo Arthur Vieira de Moraes. Muito boa noite, Arthur. Queria que você contasse um pouquinho como você conheceu os FIIs, um pouquinho da sua história, e claro, quando você ganha popularidade, como eu digo, você é o Relações Públicas hoje dos FIIs, que hoje você leva a mensagem dos FIIs a um monte de gente que não conhece esse mercado ainda, ou que conhece muito pouco. Muito boa noite, Arthur. Boa noite, Nodi, Sérgio Beleza, André Batti, boa noite para você que está assistindo. Quando eu conheci fundo imobiliário foi lá por 2010, e eu trabalho no mercado de capitais desde 1999, e sempre trabalhei negociando ações. Um dia eu vi lá um ativo em leilão que eu não sabia o que era, fiquei curioso, era um fundo imobiliário, e aí começou essa história toda, né?
Eu sempre tive um pouco dessa coisa de professor, sempre gostei de escrever, de ensinar as pessoas. Tinha um blogzinho que um dia eu escrevi sobre fundos imobiliários e apareceu muita procura, né, muito interesse pelo que eu havia escrito. E aí eu resolvi estudar mais, escrever mais, comecei a pesquisar. Claro que já chegava na minha época, quando eu pesquisava, o primeiro resultado era o site do Sérgio Beleza, que era o fundoimobiliario.com.br, que existe, está adormecido e um dia voltará assim triunfantemente, né, Sérgio? E comecei a também falar com administradores, entendeu o que era aquilo, e à medida que eu ia escrevendo e as pessoas iam demandando e perguntando, isso me ajudava a ter que aprender mais, pesquisar mais. E antes disso, tudo que eu estou falando, eu já comecei a investir. O jeito de aprender é comprando um pouco e observando como as coisas acontecem, né? Já vi muita gente que estuda, não começa e vai virar teórico de fundo imobiliário, nunca vai ter investido. Bom, e assim foi minha história com o fundo imobiliário. Eu depois comecei a fazer uma planilha que tinha lá o preço, o valor de lançamento, isso que hoje em dia toda corretora tem, que é o chamado Stock Guide. Não tinha, e eu fiz uma planilha e eu passava no final do pregão por e-mail. No começo para 5 pessoas, daqui a pouco para 10, até que chegou uma hora que essa lista era gigantesca, e muita gente pedia me inclui um amigo aí na lista, e assim, isso me ajudou também a conhecer gente não, mas minha lista chegava para muita gente, e as pessoas iam sabendo que tinha um cara lá numa corretora que estava fazendo essa planilhinha de fundo imobiliário. Isso também me ajudou bastante, fazer um acompanhamento diário dos fundos e tudo mais. Aí eu comecei a escrever em 2013, 2012, eu começo a responder dúvidas de leitores da Exame.com sobre fundos imobiliários, e em 2013 eu começo a escrever uma coluna, ou um blog dos fundos imobiliários lá no portal Infomoney. E aí, 2 veículos importantes de imprensa voltado ao mercado financeiro e as pessoas demandando conteúdo, e eu, então, cada vez mais estudando, aprendendo. Nessa época, eu já dava cursos sobre fundos imobiliários na Ancord, que é a Associação das Corretoras de Valores, hoje em dia corretoras e distribuidoras, até que em 2016, o editor-chefe na época do Infomoney, que é o João Sandrini, perguntou se eu não aceitava apresentar um programa de televisão. Aí, de cara, eu fiquei meio assim, não é a minha, nunca fiz isso, não sou jornalista, mas resolvi topar o desafio, felizmente, porque hoje eu gosto muito de fazer isso, toda sexta-feira, entrar ao vivo lá pela Infomoney TV e falar sobre fundos imobiliários, levar conhecimento para as pessoas, aprender mais e conhecer pessoas como você, Nod, que já disse que é sócio do programa Fundo Imobiliário. Obrigada. O Sérgio Beleza eu conhecia por intermédio de um amigo nosso em comum, que é o Fausto de Arruda Botelho. Opa! Que nos pôs em contato quando estava tendo aquele negócio da instrução 497, lá dos agentes autônomos e tal, e lá fomos nós, né, dentro da CVM, discutir com a CVM o que eles estavam fazendo lá com os agentes autônomos. E o André Batti, eu me lembro dele quando moderava o fórum do Baster. De vez em quando eu entrava, via lá as coisas que ele escrevia, e depois, graças ao programa Fundos Imobiliários, tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, e depois já fui para Brasília, ele já veio para São Eu hoje em dia eu posso dizer que eu considero um amigo. Então, o mercado de fundos imobiliários tem feito muito por mim. Tem gente que acha que eu estou fazendo bastante pelo mercado, mas eu acho que o mercado faz muito por mim também. Eu acho que todo mundo vai ajudando de alguma forma, cada um vai contribuindo de alguma forma, um de repente mais pelos fóruns, outro de repente mais pelo ativismo de mercado com reguladores, CVM, Ancor, etc. Outros, cada um vai tentando, um escreve um livro, o outro participa de um fórum, outro faz lives, como eu faço o Clube FI Live quinzenalmente aqui. Cada um vai de acordo com a sua mídia, aquilo às vezes que gosta de fazer, aquilo que gosta de... Uns gostam de escrever, outros gostam de falar, outros gostam de postar em blogs e fóruns, ou gostam de
ou alguém quer fazer um fórum, fazer um blog, fazer uma planilha para distribuir para cliente, acho que todo mundo, de alguma forma, vai tentando contribuir. Eu acho que a próxima pergunta, acho que a gente pode atacar por aí, que é o seguinte: a gente vê hoje, cada vez mais, os cotistas se organizando, se movimentando, apesar de que eu tenho a impressão de que a participação em assembleias ainda não é tão grande quanto a participação em fóruns, em grupos de WhatsApp, etc. Nem todo mundo comparece ou não pode ir, mas pelo menos manda uma procuração, e a gente vê muito esse ativismo extraoficial e não tanto o ativismo oficial, o ativismo de mandar procuração, de responder carta-consulta. A gente vê muitos fundos com quórum de 8% dos cotistas em assembleias, ou menos às vezes. Daí eu não sei, queria a opinião de vocês é o seguinte: até que ponto esse ativismo é útil, as pessoas comparecerem, as pessoas se manifestarem nos mecanismos oficiais, que eu quero dizer, mas, ao mesmo tempo, corre-se o risco de que meia dúzia que compareça acaba tomando a decisão que para aquela meia dúzia pareceu mais adequada, e que pode, eventualmente, às vezes mesmo de bom coração, não corresponder ao desejo da maioria dos cotistas. E eu queria saber de vocês até que ponto seria interessante que os gestores tivessem mais liberdade, não precisassem convocar assembleias, e até que ponto a Assembleia continua sendo o órgão correto de deliberação, mesmo sem a presença de todo mundo. Queria começar com o Sérgio, que certamente já participou de algumas assembleias, né? Bom, o ativismo do fundo imobiliário é uma característica sensacional. A gente nunca ouviu falar de ninguém que foi a uma assembleia de fundo de ações, menos ainda numa assembleia de fundo de renda fixa. A coisa do imobiliário é uma coisa que parece que a pessoa reage de uma forma do tipo assim: ações, se você perguntar para uma pessoa, o que você tem de ações? Eu tenho um fundo de ações do Banco X, que está investindo? Parece que em Petrobras, não sei o quê. Ele não tem muita noção do que está acontecendo no fundo, sinceramente. E renda fixa? Eu tenho um fundo do Banco Y. E o que tem no seu fundo? Parece que tem título público e tal. Ele não sabe exatamente o que tem naquele fundo. É uma coisa um pouco, né? Agora, quando você fala em fundo imobiliário, fala: não, fundo imobiliário eu sei, eu tenho o fundo do, vamos dizer, do Memorial Office, que tem com os inquilinos e tal, tá vago não sei quanto por cento, não sei o quê. Porque o imóvel é uma coisa que faz parte da vida da pessoa. Conseguiu, ele morou nele, depois não precisou vender, comprou outro, e aquele virou um imóvel que ele colocou para alugar, e isso virou o primeiro investimento imobiliário dele. Ele tem uma loja alugada, ele tem alguns escritórios alugados. Então, o negócio imobiliário, o investidor, a impressão que dá é que ele fala: disso eu entendo. Então, ele já participa mais. Como os fundos têm ainda, principalmente no Brasil, no começo do mercado, mesmo com 25 anos, nós temos ainda muitos fundos monoativos, que têm um ativo só, ou poucos ativos, fica mais fácil, inclusive, de identificar e de pessoalmente falar sobre esses imóveis. Na medida em que a gente for começar a crescer como BC Fund, Kinea e tudo mais, são fundos que têm o CSHG Real Estate, que tem vários ativos dentro do mesmo guarda-chuva, aí já começa a ficar uma coisa um pouco mais imponderável. Mas mesmo assim a gente percebe que os investidores gostam de ir. Agora, essa presença do investidor, que pode parecer pequena ainda, em alguns casos a gente até comenta, eu faço uma analogia, é igual uma reunião de condomínio no prédio. Se está indo tudo bem no prédio, não vai ninguém. Agora, experimenta aumentar o condomínio do mês para o outro, um sujeito arranhou o carro do outro na garagem, vai todo mundo assistir a encrenca. Então, quando tem briga, aparece mais gente. Então, eu já vi, por exemplo, uma assembleia nos anos 2003, 2005, que era logo o começo do mercado, e em 300 investidores de um fundo que não tinha 900 investidores no total. Ou seja, era um terço das pessoas que estavam presentes. Por quê? Porque era um problema. Então, a gente percebe que os cotistas reagem, e reagem da forma como eles atuam na condução dos negócios imobiliários deles no dia a dia. Eu sempre lembro de uma assembleia, por exemplo, dando nome aos bois. Eu adoro dar nome aos bois, detesto ficar falando. Então, por exemplo, uma assembleia do projeto Água Branca, em que esse fundo começou com uma garantia de rentabilidade de 3 anos, e que, quando acabou a garantia de rentabilidade, o mercado comercial de escritórios tinha caído, tinha desabado, e então eles estavam com
20% de ocupação, ou seja, são 2 torres gêmeas, eles estavam com um prédio com 40% ocupado, o resto desse prédio vazio e o prédio ao lado totalmente vazio. Então, a receita que ele oferia era suficiente para pagar as despesas de funcionamento dele e não sobrava nada para distribuir. Foi chamado uma assembleia para conversar sobre isso, foram vários cotistas, o administrador do fundo virou para eles e falou: eu tenho condição de alugar esse imóvel hoje por lá ser 20 e poucos reais o metro quadrado, quando o nosso estudo é de 30 e poucos, e era nessa base que a gente estava pagando a garantia de rentabilidade. Se vocês acharem que eu devo, eu vou alugar esses imóveis, então, nessa faixa de 21. Todos os cotistas, por exemplo, falaram: de jeito nenhum, deixa fechado, preferimos não ter receita, mas não vamos alugar imóvel barato, porque o sujeito está alugando agora, está se valendo de um momento de crise do mercado. Ou seja, eles reagiram como um proprietário pessoal do imóvel. E isso é uma coisa que a gente vai percebendo que é muito interessante. Eu acho que o ativismo tem que ser bem estudado por nós, pela indústria como um todo, para a gente poder usar para ele o que ele tem de melhor em termos de participação, de envolvimento e de, vamos dizer assim, o cotista ficar de olho no investimento, entender o que tem lá dentro do fundo e tudo mais, e temos que evitar o que o ativismo tem de negativo, de gente que parece que vai a uma assembleia muitas vezes mais para discutir, para arrumar discussão, do que colaborar e tentar chegar a um bem comum. Legal, legal. André, e assim, ele fala, o Sérgio Beleza comentou que as pessoas compareceram a essa assembleia como proprietários do imóvel mesmo, como donos do negócio. Você que já investiu em mercado imobiliário, você já falou sobre isso, essa história é conhecida. Até que ponto você acha que o fato de que... eu tenho a impressão, às vezes, que todo brasileiro acha que sabe investir em imóveis, porque talvez pela nossa colonização portuguesa, pela nossa cultura portuguesa, apesar de que nem todos são descendentes de português, mas é parte da nossa cultura, esse foco da terra, do imóvel, quem compra a terra não erra, quem casa quer casa, traz esses ditos populares que mostram que as pessoas deveriam gostar de investir em imóveis. Até que ponto, e aí a pergunta é para ser polêmica mesmo, até que ponto isso é interessante, porque as pessoas estão investindo em algo indiretamente no mercado imobiliário, que é algo que elas conhecem, e até que ponto você acha que às vezes as pessoas, por investirem em imóveis, ou acharem que sabem investir em imóveis, ou terem tido experiência em imóvel diretamente, acha que funciona da mesma forma para FIIs, o que nem sempre é igual? Até que ponto você acha que essa experiência passada, essa cultura, ajuda por trazer, aportar conhecimento, e até que ponto atrapalha pela pessoa não se abrir para as diferenças do mercado de FIIs? Olha, eu vou dizer para você, o ativismo, e nesse nível, partindo desse nível de conhecimento, ele é bom, necessário, útil, depende um pouquinho. Eu já participei de assembleias super tranquilos, né? Você é o único cotista que vai, né? Quando tudo está bem, não tem mais nada a fazer, né? A não se aprovar. Agora, eu já fui em algumas assembleias e o pessoal tratando um imóvel corporativo bastante parecido como trata de imóvel de pequena escala. Tem umas poucas diferenças, elas não são tão gritantes, não são tão estruturais assim, mas é um pouco estranho você ver negociação, discussão de imóvel pequeno em laje corporativa, por exemplo, ou galpão industrial. E, enfim, o interessante dessa discussão é o aprendizado só vem com o exercício, né? As primeiras assembleias de fundo imobiliário, o pessoal recebia cartinha, nem ia. Começou esse ativismo, o aprendizado do ativismo, da legislação, do procedimento, né? Nossa, como funciona uma assembleia? Ele tem que ser instalado na população que vai, devagarzinho, né? Primeiro a população tem que começar a ir, depois o próprio conhecimento de como funciona, onde estão os pontos de pressão, né, para poder exercitar, vem com o tempo. Mas é um pouco estranho, né, ver o funcionamento, a discussão corporativa sendo feita como se fosse imóvel pequeno. É um detalhe de experiência, mas interessante, participo de alguns grupos de investidores que vão em assembleia, é interessante ver o desenvolvimento, é impressionante, na verdade, ver o progresso. Se você vê as discussões de antes de ir na assembleia e depois, são muito diferentes. Mais que isso, talvez uma questão que mudou não só o conhecimento dos ativismos, o ativismo pessoa física, e tem o ativismo institucional, o ativismo pessoa jurídica, que é uma coisa que também é um pouco opaca ou desconhecida, né, nas outras ondas de fundo imobiliário, e que agora nós estamos chegando, né, os institucionais estão
não só comprando, mas como estão participando de assembleia. É uma coisa um pouco menos frequente, que agora está se tornando mais saliente, né? Nós estamos vendo agora a decisão de institucional, que é uma coisa interessante, né? Institucional é desejável no geral, mas institucional no geral vota, né? Então, o ativismo agora pode mudar um pouquinho para ser o ativismo de fiscalização, dado, né, reclamação na CVM, quando faz uma besteira algum administrador, ou desgostar não vale, mas quando tem algum problema, você usar os mecanismos oficiais, que com poucos cotas você consegue, ou com nenhuma cota você consegue acionar, porque dificilmente vai se criar uma massa para conseguir votar. O bom e o mal do ativismo do ativismo de institucional o bom é que tem gente olhando com olhos de institucional, né, sai um pouquinho desse aprendizado pessoa física. O mal é que pessoa física não consegue mais direcionar, a gente vai meio que de caroninha, né, nesse mercado. Então, assim como o aprendizado pessoa física mudou, a própria dinâmica de votação, de poder de votação também está mudando. E temo que é por aí mesmo que vai. Mercados desenvolvidos, quem manda mesmo é institucional na Assembleia, mas quem fiscaliza é todo mundo, não importa a quantidade de cota. Então, você acha que, assim, hoje o nosso mercado, que ele é muito concentrado em pessoa física, pode continuar concentrado em pessoa física, porém, nas assembleias a gente vai ter cada vez mais, não sei, institucionais com 20%, 30%, 15%, e que, de repente, 2 ou 3 institucionais que podem até não estar agindo em conjunto, por ser de um mesmo grupo, mas sim, por terem uma experiência profissional, etc., vão acabar dando as cartas nas assembleias. É isso que você imagina que pode acontecer no mercado? É isso que eu já estou percebendo acontecendo e provavelmente vai acontecer cada vez mais, né? Tivemos uns casos recentes, a FIGS da Assembleia do Estacionamento, por exemplo, em que uma pessoa física conseguiu alcançar um institucional que esse institucional então ficou sabendo, né, da votação em si, não estava nem sabendo, que daí votou. E agora o fenômeno também dos fundos de fundos, né? Nós estamos no mercado de fundo imobiliário em que a maioria dos fundos são de papel, não são mais de imóveis. E nessa categoria nós temos fundos de fundos onde, tecnicamente, eles são institucionais, que sim. É engraçado você ver isso, é uma informação que é possível ver, inclusive, hoje em dia, né? Nas atas de assembleia, geralmente vem um percentual de participação. Então, a gente consegue, olhando pelas atas, saber quais daquelas assembleias que vai pouca gente, provavelmente pessoa física, e quais naquela assembleia que vai percentuais continuamente altos. É fácil ver que nessas assembleias tem institucionais, ou pelo menos gente muito rica, que vai quase sempre, e que quem tem voto, quem tem a cota, vota, né? Então, na prática, nós vamos ver mais esse fenômeno de majoritário, né? A gente tem a impressão que fundo imobiliário é pulverizado. Esse fenômeno, eu acho que está deixando de ser estrutural. Nós vamos ver, de fato, grandes cotistas, institucionais ou não, dando o tom dos fundos imobiliários, não no futuro, já de agora e cada vez mais no futuro. Legal, legal. E, Arthur, assim, eu não sei se você concorda comigo, mas eu tenho a impressão de que o mercado de FIIs, quando começou, ele começou muito atrelado a imóveis, porque, afinal de contas, era o que existia, não existiam os fundos imobiliários. Depois, ao longo do tempo, foi cada vez mais... O investidor, de maneira geral, foi esquecendo que existia imóveis e cada vez mais olhava só como um ativo financeiro, comparando dividend yield com renda fixa, sem nem olhar o que estava acontecendo, se estava tendo uma obra, se era uma vacância temporária, se uma renda extra foi só uma multa por causa de um inquilino grande que estava saindo, que não deveria ser um bom sinal, mas, não, subiu, etc., eu vou comprar. E as pessoas foram esquecendo isso, e que hoje, até por causa de trabalho como o seu, que traz frequentemente consultorias de mercado imobiliário, consultorias que não têm relação, não têm DNA de FII, não têm relação direta com FII. Hoje, cada vez mais as pessoas, de maneira geral, estão acompanhando mais, estão lendo mais os relatórios e estão não só olhando números e planilhas, etc., mas sim se preocupando com o que tem por baixo e voltando a olhar para o imóvel que está por dentro. Eu não sei, eu tenho a impressão, participando de fóruns, contato com investidores, cursos, etc., vendo que isso está voltando, tá voltando para a origem de ser um fundo imobiliário.
que você acha disso? Você acha que você tem essa leitura também? Infelizmente, não. Eu fico feliz de você dizer que está tendo essa leitura. Eu acho que o dividend yield, ele atrai que nem mariposa vai para a luz. As pessoas olham o dividend yield lá e falam, nossa, esse aqui rendeu mais, que maravilha, e vai lá e compra. É isso que eu vejo, apesar de todo o trabalho de tanta gente, o meu, o seu, do André, de tanta gente, falar para não fazer isso, é o que a maioria das pessoas fazem, né? Mas o ativo imobiliário, ele tem também, atrai muito interesse, tem gente que já começa por causa disso e que se preocupa muito menos com o yield ou coisa do tipo. Mas o mercado, como tudo, ele passa por transformações. E no começo era só imóvel, praticamente só monoativos, né? Depois vem uma reforma da CVM que permite que invista nos papéis, CRI, LCI, essas coisas. Agora até a LIG já é permitido, embora ainda não tenha sido feita nenhuma emissão. E aí, com as mudanças da circunstância do mercado imobiliário e do mercado de papéis, de CRI, de LIG e tal, a gente vai vendo essas coisas acontecerem. Durante a crise forte do mercado imobiliário, a expansão foi dos fundos de CRI, fundos de papel de renda fixa que não correm o risco do mercado imobiliário, só correm o risco de crédito, e risco de crédito também tem nos fundos que compram imóveis para alugar. Agora, as emissões vêm sendo majoritariamente do mercado de fundos de tijolo, para investir em shoppings e logística principalmente, e agora já estão começando a vir as emissões para escritórios de novo. Por quê? Porque o ciclo do mercado virou, porque agora as pessoas os gestores estão vendo que é hora de comprar imóvel, que daqui 4, 5 anos vai colher bons frutos com isso, né? E ninguém está vendo muito recente a emissão de fundo de papel ou emissões pequenas, né? Teve o Iridium e tal, mas aquelas coisas gigantes que a gente viu no meio da crise não acontece, não. Mas a informação existe hoje com qualidade e quantidade, né, Norris? Tem muita gente que produz conteúdo de qualidade de fundo imobiliário para quem quiser. Os investidores têm agora total possibilidade de tomar sua escolha. Quer escolher só olhando o yield? Faça figas, acenda uma vela, porque vai precisar de sorte. Quer entender o que tem lá dentro, o que é mercado imobiliário, o que é ciclo de mercado imobiliário? Tem material, muito material à disposição. E uma coisa que nunca mudou tem o administrador à disposição, para ligar, perguntar, bater um papo, ir na assembleia e se inteirar do que quiser sobre o fundo imobiliário. É um bicho diferente, é um fundo diferente de todos os outros, e o investidor de fundo imobiliário também é diferente do que investe em qualquer outro tipo de classe de ativo. Legal, André. Fazer uma complementaçãozinha rapidinha aí, uma consideração nessa questão, né? O mercado aprende, as pessoas aprendem, mas uma coisa não é igual a outra. A gente tem ondas de pessoas que sabem e temos ondas de iniciante, né? Então, é curioso ver algumas coisas melhorando e algumas coisas, né, se repetindo, sendo redescobertas a cada onda. É o jeito do que o mercado é, não tem como fazer. Como eu posto, às vezes, com frequência, eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades, como diria o Cazuza, né, onde, por exemplo, lá nos auges de 2012, 2013, muita gente entrou em fundos com renda mensal garantida, sem saber que era renda mensal garantida. Acho que o André até estava bem ativo nos fóruns já nessa época, né, e deve ter visto muito isso, o Arthur também, acompanhando os clientes que compravam FIIs só pela renda mensal garantida, imaginando que aquilo era perpétuo, era renda fixa, e que depois a renda mensal garantida acabava e a pessoa, ainda guiada pelo dividend yield, etc., achava que, não, então esse FII ficou uma droga, então não me interessa e eu vou vender. E aí, claro, o ativo despencava, né? Isso aí aconteceu muito. E até hoje ainda tem gente que investe em fundos com renda mensal garantida sem saber disso. Até hoje ainda temos menos fundos do que tínhamos até então, mas ainda temos, e as pessoas ainda deixam isso escapar, né? E aí eu estava levantando aqui algumas pesquisas, né? A gente estava conversando sobre o tamanho do mercado. Eu queria pedir ao André para poder separar aquela tabelinha que ele tinha encontrado, né? A gente vê
o tamanho dos FIIs, a quantidade de FIIs em bolsa, que hoje a gente tem 145 FIIs registrados em bolsa, né, na Bovespa, mas isso é uma história bem recente, onde há pouco tempo atrás tinha muito menos. O André está separando uma tabelinha, já está na ponta aí, já, André? Já está na ponta. Onde a gente até sabia o código de cada um, o que tinha em cada fundo, e hoje em dia a gente toma susto de repente descobrir que já tem fundo de atividade há um ano que a gente nem ouviu falar. André, mostra aí pra gente a planilha. Seguinte, pessoal, né? Eu comecei bem depois, né? O mercado já tinha dado um pouquinho, e eu, como um arquivista obsessivo, guardava, né, os relatórios dos fundos que eu investi, né? Eu fucei aqui o acervo do computador para procurar que esse negócio, ó, isso aqui, esse é um fundo, calma aí, ó, eu compartilhei o Rio Bravo, compartilhei certo, ó. FII ABCP Plaza Shopping, a BCP11, ó, vocês, para quem conhece hoje como Grande Plaza, né, um fundo que existe até hoje, né, por que a sigla dele é BCP? Essa é a razão, ele era outro nome. Pessoal, só para vocês verem a evolução, isso aqui é um relatório mensal, já existia relatórios mensais em 2008, particularmente desse fundo Kelly Shopping. E o interessante desse relatório é ver, né, as diferenças da época e ver como o mercado era pequeno, porque é o seguinte, o mercado era tão pequeno, mas tão pequeno, que era meio que hábito dos administradores que produziam o relatório listar todos os fundos da Bolsa. Você literalmente, todos não, né, mas a maioria, o mercado em si, você falava do seu fundo e falava dos outros fundos da Bolsa. E até aqui, para vocês matarem um pouquinho de saudade, né? Isso aqui é o quadro por yield, dos fundos que negociavam lá em 2008. Ó, a gente vai ver alguns conhecidos aqui, né? Via Parque, SCP, Europar, Hospital da Criança. E vai ver também alguns, né, que já não existem mais. JK, acho que só Habitei, mas não negocia, e CSHG Shopping. Pessoal, dei uma boa olhada nessa lista aqui. Tem 19, 20 itens nessa lista. Esse, basicamente, era todo o mercado de fundo imobiliário que negociava, que estava acessível às pessoas lá nos idos de 2007, 2008. Olha como o mercado era rápido, né, de olhar. Sim, sim. E aí a gente passa aqui para o relatório mensal da Bovespa, que ele captura só a partir de 2011, então o André tem dados que o relatório mensal da Bovespa não tem, por isso eu pedi para ele mostrar essa informação, e a gente, na verdade, em 2011 já estava com praticamente 70 fundos listados em bolsa, então triplicou o tamanho de 2008 para cá. Claro, com o boom da quantidade de ofertas públicas que a gente teve em 2012, 2013, a quantidade veio subindo, e aí 2014, 15, 16, os 3 anos fecharam exatamente com a mesma quantidade de fundos, 127, não eram exatamente os mesmos 127 fundos, mas alguns acabaram ou foram unificados, houve fusão, outros acabaram mesmo, que eram de prazo determinado, cada um com a sua história, mas a quantidade mas as poucas ofertas que existiam, na verdade, só apenas cobriam os fundos que estavam acabando. E só em 2017 é que a gente vê isso crescendo e a gente chegando a 145 fundos, né? A gente tem aqui o volume de ofertas por ano, etc. E, assim, eu que já estou nesse mercado há um tempinho, vejo 145 listados, às vezes eu me assusto, eu falo, nossa, já tem isso tudo, como o Sérgio falou, às vezes passa meses e a gente deixa passar do radar um fundo ou outro, porque toda hora tem um novo, etc. Mas eu acho que a gente vê aqui, patrimônio líquido total, 78 bilhões, sendo que esse aqui, inclusive, eu acho que é o total registrado na CVM, não na Bovespa. Não sei se algum dos participantes aqui me confirma essa informação. Sim, mas acho que... exatamente. Na B3 é 41 e pouco, você vê na parte de baixo aí desse relatório, tem só os listados em bolsa, olha lá, 43,6. Não, 43 de valor de PL e 41 de valor de mercado, né? 43. Aquele 70 e pouco que você viu, ele corresponde aos 300 e tantos que são listados na CVM. 353 listados 353. Pois é, para quem não sabe, sim, tem FIIs
que não são listados em bolsa. Como eu gosto de dar de exemplo, nem todas as empresas têm ações. A padaria da esquina não tem ações na bolsa, é uma empresa e não tem ações. Assim como nem todas as ações, todas as empresas têm ações listadas em bolsa, nem todos os FIIs têm cotas negociadas em bolsa, podem estar apenas registrados na CVM. Todos têm que estar na CVM, mas nem todos têm que estar listados em bolsa, ter código de negociação e estar no seu home broker. E agora, eu às vezes, por mais que eu olhe e falo assim, nossa, quantos fundos existem? Caramba, cresceu tanto, tantas ofertas, e fundos antigos crescendo, fazendo novas ofertas, eu acho que ainda é um mercado que tem muito e pode aumentar alguns zeros, talvez, nesse mercado, assim. O que vocês acham, assim, o que falta para esse mercado deslanchar e ter, claro, falar que o tamanho do mercado americano seria quase utópico, mas o que vocês acham que poderia ser feito, ou o que está faltando, qual é o gatilho, se é que tem algum gatilho para esse mercado deslanchar e ser mais robusto? Beleza. Olha, eu te diria o seguinte, nós temos números hoje em dia já bem mais importantes, mais longe do que pode chegar. Mas se for pensar esse ano, os fundos imobiliários foram responsáveis por metade das emissões que foram aprovadas na CVM, registradas na CVM. 50% do volume registrado na CVM esse ano foi de fundos imobiliários. 6 bilhões e 200, mais ou menos, dos 13 bi total. Como você disse, nós temos 140 e poucos fundos imobiliários hoje na Bolsa, de 353 total na CVM, e nós temos hoje 150 mil investidores, dos quais 82% é pessoa física. Então, o que está acontecendo? O que falta de fato? Primeiro é popularizar o fundo imobiliário, que 150 mil pessoas, 150 mil CPFs é nada. Nós sabemos disso, é muito pouco. Nós tivemos um fundo que arrancou esse patamar de 50 para 100 mil investidores, que foi o único fundo que foi o do Banco do Brasil, Progressivo 2. Ou seja, um banco estatal com uma grande rede de captação, vendendo um ativo que são os próprios imóveis dele, alugados por ele, motivou muita gente a entrar. Então, de fato, os grandes bancos não entraram nesse negócio para valer. A exceção do Banco Itaú, que tem o Kinea, que faz um trabalho muito bacana, mas, como a gente pode ver, leva o nome Kinea, que é o nome da empresa dele de fundos. Nós precisamos ver os grandes bancos entrando nisso. E não entraram. Você não tem nenhuma grande expressão do Santander, apesar que ele já está nesse mercado, mas você não tem basicamente nenhuma grande expressão do Bradesco nisso aí. Então, nós precisamos que, de fato, esse mercado se popularize. Para isso, precisa do engajamento desse pessoal realmente para valer. O número de fundos não é tão importante para mim. Para você ter uma ideia, existe um evento da NAREIT, que é a Associação dos Fundos Imobiliários Americanos, que é o REIT Week, que acontece geralmente no mês de junho, nos Estados Unidos. Já aconteceu agora, nesse mês, foi lá em Nova York. Foram 2 dias e meio, 2.800 pessoas assistindo esse evento. E eu posso dizer que a grande maioria são investidores institucionais, não são pessoas físicas, eles estão sendo lá representados por esses institucionais que estão lá, e 116 fundos se apresentaram. É um grande evento de RI, de relação com investidores, e durante 2 dias e meio, 116 fundos se apresentaram, ou seja, a quantidade de fundos não é tão grande, mas é bastante expressivo você conseguir conversar e ouvir 116 gestores e administradores em 3 dias, mas o tamanho desses fundos é gigantesco. Agora, eu lembro alguns pontos importantes, principalmente um que uma vez eu ouvi, se não me engano, do CEO da Bolsa, que era o Edemir. O Edemir teria dito que nunca houve um evento tão importante quanto os fundos imobiliários para atrair pessoas físicas para a Bovespa. Isso é um fato muito importante. Nós sabemos que a gente ainda pode atingir muito mais gente por aí. O outro ponto muito importante, que talvez seja de pouco conhecimento público, porque agora, essa é uma decisão que tem menos de um mês que foi realizada, é a nova determinação de como que as entidades de previdência privada devem investir seus recursos. Os fundos de pensão. Esses fundos podem agora investir até 20% do seu patrimônio em imóveis. E num momento em que o mercado imobiliário se destaca dentro de um quadro de taxa de juros baixa, essa determinação diz que eles não podem investir em imóveis de forma direta, ou seja, eles só podem investir em imóveis a partir de fundos
Obviamente pode ser FIP, obviamente pode ser um outro fundo, mas naturalmente o fundo mais confortável, mais indicado para eles entrarem nesse mercado são os fundos imobiliários. Isso aí deve mexer bastante com o cenário dos fundos imobiliários no Brasil. E mais, as carteiras que eles têm hoje de imóveis próprios, eles vão ter que reduzir isso a zero, vão ter que ou vender esses imóveis ou transformar isso em carteiras de fundos imobiliários. Isso não vai gerar, para mim, na minha opinião, um impacto muito forte logo, porque, para minha surpresa, deram um prazo para eles se enquadrarem nessa medida de 12 anos, o que naturalmente não vai pressionar nenhum administrador que está sentado na cadeira lá hoje. Legal, legal. Assim, a gente estava falando da quantidade de investidores, aqui compartilhando novamente o relatório mensal, a gente tem aqui, como o Sérgio falou, que saltou de 50 mil aproximadamente para 100 mil, que foi o lançamento do BB Progressivo 2, também conhecido como BBPO, né, que é o código dele. A gente vê uma boa correlação com o IFIX, né, quando os fundos caíram, né, esse período aqui foi de queda, 2013 a 2016 foi de queda para em vários fundos, né, na média do mercado, e depois, quando sobe, o pessoal se anima, e hoje a gente está beirando os 150 mil. Eu lembro quando o Arthur começou o programa dele, a gente estava abaixo dos 100 mil, né? A gente estava 2 anos atrás, foi em outubro de 2016, a gente estava aqui na base dos 90 mil, Arthur, não é isso, mais ou menos? Que a gente estava? Uns 89, 90 mil investidores. Agora já são 150 mil. 150 mil. Mas como um conhecido meu falou, poxa, um grupo de WhatsApp são só 256 pessoas, mas um grupo de Telegram pode chegar a 100 mil pessoas. Então, o nosso mercado ainda cabe praticamente inteiro, todos os investidores praticamente ainda cabem dentro de um grupo de Telegram. Ainda tem muito para avançar, né? Se me permite, desde que eu comecei a dar aula disso em 2012, eu falo para os meus alunos que eu acredito que vai haver mais investidores em fundos imobiliários do que em ações no Brasil, e isso não deve demorar muito. Hoje são 150 mil em fundos imobiliários, mais ou menos 700 mil em ações. E você perguntou para o Sérgio Beleza o que falta, o que seria o gatilho disso. Eu acho que o gatilho já está apertado, não falta nada e as coisas estão em andamento, estão em curso. Talvez a última coisa que faltasse foi uma das frases mais de efeito do Sérgio Beleza, quando foi a primeira vez lá no programa Fundos Imobiliários, era a taxa de juros baixa no país. E a taxa de juros está baixa. Tá? Agora, tem tudo, já tem fundo multiativo com patrimônio bilionário, tem mais gestores chegando, tem mais investidores chegando, tem curso, tem livro, tem tudo à disposição. O gatilho já foi apertado, e a indústria de fundos imobiliários vai crescer cada vez mais. Tem o ativismo que você comentou, tem a presença do institucional na Assembleia, que o André comentou, e essa questão dos 12 anos para que todo fundo de pensão transforme seus ativos reais em cotas de fundos imobiliários, né, em fundos imobiliários, isso tudo mostra que já começou, não para mais. Vai ter uma crise ou outra e tal, vai crescer um pouco mais rápido num momento, vai ser mais devagar em outro, mas não para mais. O mercado de fundo imobiliário vai ganhar relevância no Brasil. O que mostra que é oportunidade para muita gente, viu? Quem tá vendo isso agora ainda está. Daqui a um tempo as pessoas você vai fazer uma live com alguém que, como se fosse o André Batti dizendo, essa pessoa vai falar: eu comecei quando só tinha 147 mil investidores, quando só tinha 145 fundos listados, né? Então, é só o começo ainda. O Sérgio Beleza ainda tinha cabelo. Isso a gente espera que continue ainda por bastante tempo. Agora, André, a questão dos fundos de pensão, que agora tem que estruturar como FII ou como FIP, etc. Eu tenho um receio, vamos dizer assim, meu primeiro palpite, se posso dizer assim, é que os fundos de pensão vão estruturar os FIIs, vão estruturar esses FIIs conforme a legislação, mas eu não antevejo que esses fundos vão chegar ao mercado pessoa física, a listagem em bolsa e listagem em bolsa de liquidez. Como é, claro, a gente não tem como saber o futuro, mas assim, você que acompanha esse mercado há muito tempo, principalmente
você acompanha fundos, inclusive, não listados, você lê balanço de fundos não listados. A única pessoa que eu conheço que lê balanço de fundos não listados e ainda fica procurando vírgulazinha, mal ressalva em laudo de auditoria para poder discutir, estudar, etc. Então, você acompanha não só o mercado listado, que é o que a grande maioria acompanha, mas você também acompanha o não listado, esses 200 fundos que a gente tem não listado, você também estuda. Eu tenho a séria impressão de que os fundos de pensão os FIIs oriundos desses fundos de pensão vão cair lá e não vão para o mercado, porque muita gente fala assim, não, isso vai ser a revolução dos FIIs, etc., porque vai expandir, vai ter mais fundo, etc. Eu sei que talvez eu, como produtor de conteúdo para FIIs, eu deveria ter uma postura mais otimista, etc., mas eu não consigo me animar com isso. Como é que você vê isso, André? Bora lá. Bom, primeira parte, né, eu leio até manual de geladeira, pessoal, isso é sério, eu realmente leio manual de geladeira, então ler demonstração financeira de fundo não listado entra na conta. O que vai ajudar fundos de pensão e RPPS a eles ajudarem no mercado de fundo imobiliário é a proibição de investir em imóveis diretamente. Só que essa questão é um pouquinho separada dos imóveis de estoque atual. A regulação ainda está sendo escrita, tá? Mas ela está sendo escrita, até onde eu percebi, na linha de que os imóveis atuais de RPPS e fundo de pensão, eles não só têm prazo para transformar em fundo imobiliário, mas não são, os fundos desse estoque atual não são obrigados a ir a mercado, não são obrigados a procurar sócio, não são obrigados a vender. Eles podem, o estoque só é profissionalizado na forma de fundo imobiliário, mas eles não entram para o mercado de fundo imobiliário como nós conhecemos hoje, para pessoa física, listado, negociado. Agora, a proibição em si, ela é relevante. Novos investimentos têm que ser em fundos listados e com limitação de participação. Meio que corta a história de que eu posso ter um fundo próprio, uma estrutura própria, um negócio que eu montei só para mim. Isso é péssimo em algumas situações, mas, na verdade, obriga um certo nível de revisão de pares, um certo nível de... iria mercado ou não esse ativo para evitar certas questões, infelizmente, que ocorrem em RPPS, fundos de pensão e similares. Até puxando um ganchinho do que o Arthur acabou de falar. Sim, muitas das coisas... Onde o fundo imobiliário se instala ao redor do mundo, em variadas formas, depois que ele ganha uma certa conjuntura, ele fica, né? Às vezes até em países onde ele não se instala, ele permanece. Nós temos alguns exemplos de onde ele não decolou, mas também não migrou, ele não encolhe a ponto de desaparecer. E tem essa questão das fundos de pensão RPPS, que pela proibição de novos investimentos ter de ser em imóveis, tem que ser em fundos listados e fundos com algum nível de liquidez, sim, novos aportes vão vir para esse mercado. O estoque atual, não, eu não ficaria preocupado com isso, claro, depende do como a regulação está sendo escrita, mas, pelo jeito, não. Legal, legal. Bom, a gente já está quase acabando o tempo voa aqui, ainda mais conversando com 3 amigos, assim, com quem eu tenho muito carinho, esse tempo voa. Mas eu queria fazer uma última pergunta, quase um desafio para vocês, porque é natural, a gente vai olhar o mercado internacional dos REITs, né, que são as estruturas mais próximas aos FIIs que a gente tem, e, claro, a gente acaba olhando os REITs americanos pela proximidade, pelo tamanho de mercado, etc. E a gente vê REITs dos segmentos mais diversos, que parecem para a gente quase que bizarros ou esdrúxulos, como a gente tem REITs de presídios, a gente tem REITs que investem em outdoors, a gente tem REITs que investem só em antenas de telecomunicação. Se eu não me engano, o segundo maior REIT investe só em antenas de telecom. A gente tem REITs de alojamentos estudantis. A gente tem REITs dos temas, dos assuntos, dos segmentos totalmente mais diversos possíveis em relação ao que a gente tem hoje no nosso mercado. Claro, o nosso mercado foi muito de escritórios e logísticas, hoje está mais diversificado, entrou muito shopping, e outros segmentos também surgem, mas eu queria saber de vocês, assim, se vocês tivessem que dar um palpite, se a gente fosse fazer um bolão aqui, qual vocês acham que é o próximo segmento que os FIIs podem ou devem explorar, ou que está mais propício, ou que tem algum motivo específico que vocês veem para que os FIIs, que ainda não estão nesse mercado,
invistam nele. Beleza, o que você acha? Qual o teu palpite do próximo segmento que os FIIs vão explorar, assim, de maneira mais massificada? Bom, como eu tenho mais de 60, eu tenho cartão de idoso, eu estou querendo mais passar na frente, vocês falarem primeiro do que eu, porque esse é um palpite difícil de dar, né? Eu devia ter alguma vantagem como idoso, mais de 60 anos, poder falar disso, mas vamos lá. Eu acho muito difícil, especialmente no setor de hospital. Eu não gosto, porque participei da distribuição dos dois que estão aí no mercado, que é o Hospital da Criança Nacional de Lourdes, foi muito legal durante mais de 10 anos, mas nós estamos assistindo que, infelizmente, na hora de discutir o reajuste dos aluguéis, a justiça não é equânime, ela pende mais para o lado, acho que, do hospital e trata isso como uma coisa de uma forma que não deveria. Então, eu acho que o hospital, sinceramente, não é um setor que vai fluir. Eu vejo com tristeza que o mercado de hotelaria também não progride. Se a gente for olhar dentro do universo de 143 fundos listados na Bovespa, nós temos 1 ou 2 de fundos imobiliários envolvidos com hotelaria, e especialmente o que vai muito bem, que sempre foi um sucesso, foi o Max Invest. Ele não está fundamentalmente no negócio da hotelaria, mas ele fez uma excelente opção em comprar flats no mercado na baixa. O mercado, quando melhorou, vendeu uma boa parte dos seus ativos. Então, mas de hotel especialmente não é, porque a sensação que a gente tem é que sobra para o investidor muito pouco no negócio hoteleiro. O negócio hoteleiro não é ruim, mas para o investidor privado, até agora, não se mostrou nenhuma operação bacana para mostrar para o investidor. Eu acho que o que poderia vir de novidade para esse mercado, que tem solidez, seriam áreas rurais. Eu não entendo como até agora a gente não tem grandes operações rurais de qualquer tipo de exploração, seja ela em cima da criação de gado, seja na agricultura, seja no reflorestamento. Eu não entendo ainda como a gente não conseguiu ter operações desse tipo com renda variável, ou seja, uma alocação com participação na produção, alguma coisa que pudesse, vamos dizer assim, trazer esse mix interessante como são os shopping centers. Por que shopping center é um produto que agrada? Porque ele traz um aluguel mínimo contratual e um percentual sobre as vendas dos dois, o que for maior. Isso faz com que tenha um aperitivo, vamos dizer assim, um molho diferente que atrai o investidor. Eu acho que isso poderia acontecer também na atividade rural. Por que não a gente poder investir numa fazenda ou num conjunto de fazendas onde a gente estava interessado no aluguel mínimo contratual e no percentual sobre as vendas que isso gerarem? Isso aí eu acho que é um mercadão e que ainda a gente nem começou a falar disso. Legal, legal. E respondendo ao Sérgio, que queria uma vantagem na escolha dos segmentos, etc., então está estabelecida a vantagem. Não pode repetir a resposta. O Sérgio, então, teve a prioridade de ter todo o mercado para poder pensar e está dando o bolão dele aí para a parte de agronegócios, de alguma forma. André, teu palpite. Desculpa, meu palpite... só para antes do palpite, né, já está começando o Brasil a ficar diverso em fundo imobiliário, né? Nós temos fundo imobiliário de cemitério, né? Tem um fundo imobiliário que tem trilhos no nome, tem um fundo imobiliário que está, não listado, mas ele está ganhando uma concorrência em São Paulo para ocupar o espaço de ponto de ônibus. Olha só que especificidade. Só para lembrar, como você gosta de fundos não listados, o bolão é para fundos listados apenas. Ok. 2 segmentos. Desenvolvimento, que era muito nicho, né, um investimento muito nicho, muito especializado, que agora está se tornando mais comum. Eu contei, nós estamos com 5 indo para o 6º fundo de desenvolvimento, que era uma coisa completamente rara, né, antigamente, hoje já está ficando mais popular, inclusive fundos grandes e listados. Agora, o segmento que eu acho que realmente vai expandir primeiro não são esses mais esquisitos. Para minha surpresa, o segmento que vai realmente dominar, pelo menos acredito, nos próximos anos, é papel, é recebíveis imobiliários, né? É engraçado, mas dos 4 fundos maiores da Bolsa hoje, 3 não têm imóveis diretamente, são papéis. Então, o mercado de devedores descobriu que tem vazão no fundo imobiliário. E que vazão é essa? Eu estou impressionado. Isso e desenvolvimento. O desenvolvimento não pelo retorno, inclusive pela linha de desenvolvimentalistas, né? O fundo imobiliário é uma estrutura incentivada para alguma coisa, e desenvolvimento imobiliário per si é o alvo desse incentivo. Então, desenvolvimento imobiliário
pela utilidade de fim. E sim, o Brasil ainda está expandindo em crédito, fundo de tijolo, fundo imobiliário que não tem tijolo. Uhum. Pois é, para quem está começando nesse mercado também, sim, existem fundos imobiliários que não têm imóveis, são, por exemplo, os fundos de fundos e os fundos de CRI, por exemplo, que são títulos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário. E, Arthur, seu palpite aí pro bolão, qual é o segmento, sem poder repetir respostas, conforme a prioridade da empresa, qual é o segmento assim que você acha que os FIIs ainda podem entrar de sola? Eu não vou repetir, mas eu vou complementar o que o Bate falou sobre papéis. Ainda tem a LIG, a letra imobiliária garantida, que a hora que começar a ser emitida, muito por alto, quer dizer, a LIG é um CRI que não precisa de securitizadora, quem emite é banco. Olha, a hora que esse mercado começar, vai ter muita emissão de LIG. E, naturalmente, os fundos imobiliários vão ser um dos grandes compradores disso. Só não digo que vai ser um grande comprador, porque eu acho que o volume de emissão de LIG vai ser maior do que o volume que o mercado de fundo imobiliário é capaz de absorver hoje. Tá? Mas talvez nasçam fundos imobiliários só para absorver LIGs dos bancos. Então, vai crescer muito ainda esse segmento de papel. E é bom que cresça, é ótimo que tenha essa opção de diversificação para o investidor. O fundo imobiliário de papel, ele dá a opção para o investidor de fundo imobiliário diversificar e o investidor de renda fixa diversificar. É um segmento muito interessante. E eu acho, Nod, que o que vem pela frente são fundos de varejo, algumas operações dessas de desimobilização, ou hoje é mais propício que seja alguém que queira expandir e que façam BTS do que os build-to-suits do que o sale and leaseback. Fazer rapidamente uma comparação com o mercado mexicano, já tem gente comemorando o jogo do Brasil, né? Falar sobre o mercado mexicano, dos FIBRA, são os fundos de investimento em bem raízes, né, como mais ou menos se fala em espanhol. O mercado mexicano começou em 2004 e é imensamente maior do que o mercado brasileiro. Por que razão? Porque lá a Receita Federal, né, não sei como que é, mas o órgão que tributa e que faz as leis sobre tributação no México, fez uma coisa muito simples, disse, olha, se você tem um imóvel e vende este imóvel, passa esse imóvel para um fundo imobiliário, né, ou seja, não vender, mas integraliza cotas de um fundo imobiliário com o seu próprio imóvel, troca imóvel por cotas, você não vendeu o seu imóvel. Você só trocou por cotas. O dia que você vender suas cotas, eu vou te cobrar imposto de renda, mas não nesta passagem aqui. Muito bem, então o que acontece? Grandes empresas podem fazer essa operação de desimobilização, passa os seus fundos imobiliários, seus imóveis para um fundo imobiliário. E aqui no Brasil, se você quiser fazer um negócio desse, a Receita vai falar, então você vendeu o imóvel, apura o ganho de capital e paga imposto de renda. Bom, tem empresas que têm imóveis há 10, 15, 20 anos e o ganho de capital e o imposto de renda inviabiliza uma desimobilização dessa. Então, talvez um dia a gente tenha também uma melhora nessa questão da legislação e da tributação, e isso seria mais um grande impulso para o mercado. Mas eu acredito que o que vem pela frente é varejo, são grandes varejistas pensando a sua expansão via fundo imobiliário e não mais com capital próprio. Uhum. Novamente, para quem está começando, quando o Arthur falou em build-to-suit, são fundos que constroem sob medida para um determinado inquilino. O inquilino quer um galpão XYZ, de tal e tal forma, o fundo vai lá e constrói para ele. E o sale and leaseback é como foi feito, por exemplo, o BBPO, o BBFI, entre vários outros, onde o fundo compra aquele ativo da empresa, a empresa continua como locatária. Em resumo, seria mais ou menos isso o conceito de sale and leaseback. Um prazer enorme conversar com vocês. Quero muito agradecer a presença de cada um, do Sérgio Beleza, do André Bate, do Arthur Vieira de Moraes, 3 grandes amigos, 3 pessoas que eu admiro muito pessoalmente, cada um pelas suas características, cada um pelas suas qualidades, e cada um, por certa forma, contar um pouquinho da história dos fundos imobiliários. A entrada de cada um, de certa forma, conta
essa história. Não que o André e o Sérgio tenham parado no tempo e o Arthur seja o novo, mas que cada um entra e traz e contribui de alguma forma e acompanhou uma determinada época de uma maneira mais intensa. Então, quero muito agradecer a presença de vocês. Quero, talvez, poder encontrar de novo vocês, entrevistar, talvez com melhor experiência como entrevistador, mas quero realmente agradecer de coração a vocês por participarem comigo aí desse chat especial de 25 anos, bodas de pratas dos FIIs, que nós possamos nos encontrar em outras bodas, em outras comemorações desse mercado. Também, claro, agradeço a você que também assistiu a gente aqui, que também acompanhou esse bate-papo, essa conversa, esse chat especial. Espero que tenha sido tão bom para vocês como foi para mim aprender um pouquinho da história dos FIIs, desde as coisas que hoje parecem estranhas, mas que na época não eram habituais, e a gente vê esse mercado evoluindo e que ele continue evoluindo e que nós possamos continuar acompanhando essa evolução. Agradeço a todos vocês por acompanharem essa transmissão, esse vídeo, e um abraço. Posso dar uma palavrinha final? Posso dar uma palavrinha final? Então, Diga. Faltou a gente fazer um registro importante aqui. O trabalho que o Clube FI fez no mercado é um site que fez uma diferença muito grande. Eu gosto sempre de elogiar o trabalho de vocês, porque é um site sensacional. Eu digo e repito que é tudo que eu queria que o meu site fosse. Então, sinceramente, o trabalho que o Clube FI faz é um trabalho sensacional de difusão de informação, de criatividade, de uma incansável procura por novos instrumentos para poder estar sempre mostrando novas informações e desde simular renda até possibilitar o cotista ser representado numa assembleia ou pedir a procuração para os outros. É uma ferramenta, o Clube FI, que é inegável que cada vez que alguém nos procura para falar sobre alguma coisa, a gente acaba falando bem de vários sites e tal, mas eu sempre recomendo, invariavelmente, conheçam o site Clube FI e assistam o programa do Arthur Vieira de Moraes. Legal, legal. Obrigado, Sérgio Beleza. Obrigado pelas palavras. Vindo de você é um elogio sem tamanho. E espero que também todo mundo tenha gostado. Desejo a todos aí uma excelente semana, uma boa noite e até a próxima.